Bom dia, boa tarde, boa noite. 13ª lição, gente. 13º comentário de Ellen White sobre a lição da escola sabatina, cujo tema dessa semana, o processo do juízo. Sábado, 17 de dezembro. Desde agora, disse Jesus, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nessas palavras, Cristo apresentou o inverso da cena que ocorria. Ele, o Senhor da vida e da glória, estaria sentado à destra de Deus. Seria o juiz de toda a terra e suas decisões não poderiam ser alteradas. Naquele momento, tudo o que estava oculto seria trazido à luz da presença divina e o juízo aplicado a cada um segundo suas obras. As palavras de Cristo chocaram o sumo sacerdote. A ideia de que haveria uma ressurreição de mortos, quando todos estariam diante do tribunal de Deus, para ser recompensados segundo suas obras, era um pensamento aterrador para Caifás. Ele não desejava ver que no futuro receberia uma sentença segundo suas ações. Vieram-lhe à mente, como um panorama, as cenas do juízo final. Por um momento viu o terrível espetáculo das sepulturas entregando seus mortos com os segredos que ele esperava que estivessem para sempre ocultos. Sentiu-se por um momento na presença do juiz eterno, cujo olhar que vê todas as coisas lia sua mente, trazendo à luz mistérios que imaginava estarem escondidos com os mortos. O desejado de todas as nações, página 566. A obra de cada ser humano passa em revista diante de Deus. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é registrado pelo anjo relator. Se seu nome consta no livro da vida do Cordeiro, então tudo está bem com vocês. Estejam prontos e ansiosos para confessar suas faltas e abandoná-las a fim de que seus erros e pecados possam ir antecipadamente a juízo e ser apagados. A fé pela qual eu vivo, página 210. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Disse o juiz: todos serão justificados por sua fé e julgados por suas obras. O juiz agora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos essa obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, ela passará aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, todos devem atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A fé pela qual eu vivo, página 211. Domingo, 18 de dezembro, o juízo final. Cristo é um Salvador ressurreto, pois embora estivesse morto, ressuscitou, vivendo sempre para fazer intercessão por nós. Devemos crer com o coração para a justiça e com a boca fazer confissão para a salvação. Os que são justificados pela fé confessarão a Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. A grande obra
operado pelo pecador impuro e maculado pelo mal, é a obra da justificação. Por ele que fala a verdade, o pecador é declarado justo. O Senhor atribui ao crente a justiça de Cristo e perante o universo o declara justo. Transfere seus pecados para Jesus, o representante, substituto e penhor do pecador. Sobre Cristo ele coloca a iniquidade de toda pessoa que crê. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo fez reparação da culpa de todo o mundo, e todos os que se chegarem a Deus com fé receberão a justiça de Cristo, que levou Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nosso pecado foi expiado, removido, lançado nas profundezas do mar. Mediante arrependimento e fé, nos livramos do pecado e olhamos para o Senhor, justiça nossa. Jesus sofreu, o justo pelos injustos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 392 e 393. Paulo procurou dirigir a mente de seus ouvintes para o grande sacrifício pelo pecado. Apontou para os sacrifícios que eram sombra dos bens futuros. Hebreus capítulo 10, versículo 1. E então apresentou Cristo como o antítipo de todas essas cerimônias, o alvo para o qual elas apontavam como a única fonte de vida, a esperança para o ser humano decaído. Santos homens do passado foram salvos pela fé no sangue de Cristo, ao contemplarem a agonia de morte das vítimas sacrificais. Olhavam através dos séculos para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Com justiça, Deus reivindica o amor e a obediência de todas as suas criaturas. Em sua lei, deu-lhes uma perfeita norma de retidão. Muitos, porém, se esquecem de seu Criador e escolhem seguir os próprios caminhos, em oposição à vontade de Deus. Pagam com inimizade o amor que é tão alto quanto o céu e tão amplo quanto o universo. Deus não pode rebaixar as exigências de sua lei para satisfazer os critérios de homens ímpios, e o ser humano, em sua própria capacidade, não consegue cumprir as exigências da lei. Só pela fé em Cristo o pecador pode ser purificado da culpa e capacitado a prestar obediência à lei de seu Criador. Atos dos Apóstolos, página 271. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar ainda mais a palavra de Deus, criaturas de Jesus. Segunda-feira, 19 de dezembro, o juízo pré-advento. Todos nós estamos decidindo nosso destino eterno e depende inteiramente de nós se ganharemos ou não a vida eterna. Viveremos em conformidade com as lições dadas na palavra de Deus, o grande livro de Cristo? Ela é o livro mais grandioso e, no entanto, o mais simples na sua organização e mais facilmente compreendido entre os livros já preparados, e serve para instruir quanto ao devido comportamento, ao modo de falar, ao jeito de ser e ao afeto. É o único livro que preparará os seres humanos para a vida que se mede pela vida de Deus. Jesus Cristo é o único juiz da aptidão dos seres humanos para receber a vida eterna. As portas da cidade santa se abrirão aos que são humildes, mansos, submissos seguidores seus, tendo dele aprendido suas lições e dele recebido sua apólice de seguro de vida, formando o caráter à semelhança divina. Minha consagração hoje, página 339. No grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos considerados
são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada e ocorre em um período posterior. Os livros de registro no céu, nos quais os nomes e as ações dos homens são registrados, devem determinar as decisões do julgamento. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou a seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. O povo de Deus deve ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde se está processando a ministração final de nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e onde ele está intercedendo por seu povo. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Suas palavras de fé, seus atos de amor acham-se registrados no céu. A fé pela qual eu vivo, página 210. E Evangelismo, página 223. E Cristo em seu santuário, página 110. Ao se abrirem os livros de registro no juízo, é passada a limpo perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos primeiros habitantes da terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado e cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome é omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações é apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo capítulo 32, versículo 33. E o grande conflito, página 404 e 405. Terça-feira, 20 de dezembro, o juízo milenar. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra é esvaziada de seus moradores. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Portanto, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías capítulo 24, versículo 1, 3, 4 e 6. A terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas da cidade e vilas destruídas pelo terremoto, há árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas de sua base. Maranata, o Senhor logo vem, página 305. Depois que os santos se tornam imortais e são arrebatados com Jesus, depois que eles recebem suas harpas, vestes e coroas e entram na cidade, Jesus e os santos se assentam em juízo. Os livros são abertos, o livro da vida e o livro da morte. O livro da vida contém as boas obras dos santos e o livro da morte as obras más dos ímpios.
Esses livros são comparados com o livro de regulamentos, a Bíblia, e de acordo com isso as pessoas são julgadas. Os santos, em harmonia com Jesus, passam ao julgamento dos ímpios mortos. Disse o anjo: eis que os santos com Jesus assentam-se em juízo e retribuem aos ímpios segundo as obras feitas com seu corpo, e aquilo que eles devem receber na execução do juízo é anotado ao lado de seu nome. Essa eu vi, era a obra dos santos juntamente com Jesus durante os 1000 anos na cidade santa, antes que essa desça para a terra. Primeiros Escritos, página 67. A ampla evidência dada por Deus de que Ele deseja a salvação de todos será a condenação dos que recusam o dom do céu, no último e grande dia, quando todos serão recompensados ou punidos de acordo com a obediência ou desobediência. A cruz do Calvário aparecerá nitidamente aos que estão perante o juiz de toda a terra para receber a sentença para a eternidade. Eles foram habilitados a compreender algo do amor que Deus manifestou pelos caídos seres humanos. Veem quanto ele foi desonrado pelo que continuaram em transgressão, preferindo ficar ao lado de Satanás e mostrando desprezo para com a lei de Jeová. A lei de Deus é a transcrição de seu caráter, e unicamente os que obedecem a essa lei serão por ele aceitos. Os Lugares Celestiais, página 361. Quarta-feira, 21 de dezembro, o juízo executivo. Será que Deus, mostrando misericórdia ao pecador, deixou de ser justo? Desonrou ele sua santa lei e de agora em diante passará por alto a violação dela? Deus é verdadeiro, ele não muda. As condições da salvação são sempre as mesmas. A vida eterna é para todos os que obedecem à lei de Deus. Obediência perfeita, revelada no pensamento, palavra e ação. É tão necessária hoje como quando o doutor da lei perguntou a Cristo: que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês? Faze isso e viverás. Lucas capítulo 10, versículo do 25 ao 28. Sob a nova aliança, as condições pelas quais se alcança a vida eterna são as mesmas que sob a antiga. Obediência perfeita. Sob a antiga aliança havia muitas transgressões de caráter ousado, presunçoso, para as quais não havia expiação especificada pela lei. Na nova e melhor aliança, Cristo cumpriu a lei em favor dos seus transgressores, se o recebem pela fé como seu Salvador pessoal. A misericórdia e o perdão são a recompensa de todos os que se chegam a Cristo na confiança de que seus méritos lhe tirarão os pecados. Na aliança melhor, somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. O pecador é incapaz de expiar um pecado que seja. O poder reside no dom gratuito de Cristo, uma promessa apreciada unicamente pelos que reconhecem seus pecados e os abandonam, lançando sua vida desamparada sobre Cristo, o Salvador que perdoa os pecados. Ele lhes porá no coração sua lei perfeita, que é santa, justa e boa, a lei da própria natureza de Deus. Para conhecê-lo, página 299. As chamas que consumiram as cidades da planície derramaram sua luz de advertência, até mesmo aos nossos tempos. A nós é ensinada a lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os seres humanos não podem ir no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e se inicia o ministério do juízo. Os juízos de Deus em breve serão derramados sobre a terra,
escapa-te por tua vida. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Foi a advertência dos anjos de Deus. Outras vozes se ouvem dizendo: não se impressionem, não existe motivo especial para alarme. Os que em Sião se acham à vontade clamam: paz e segurança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Enquanto o céu declara que está para vir sobre os transgressores rápida destruição, os jovens, os frívolos, os amantes de prazeres consideram essas advertências como fábulas vãs e lhes volvem as costas fazendo zombaria. Os pais tendem a pensar que seus filhos estão certos quanto ao assunto e todos continuam dormindo tranquilamente. Assim foi ao ser destruído o mundo antigo e quando Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo. Na véspera de sua destruição, as cidades da planície se agitavam em prazeres. Ló foi ridicularizado por seus temores e advertências, mas foram aqueles escarnecedores que pereceram nas chamas. Naquela mesma noite, a porta da misericórdia foi para sempre fechada para os ímpios e descuidados habitantes de Sodoma. Vidas que Falam, página 53. Quinta-feira, 22 de dezembro, a segunda morte. Todo o mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Agora fica evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam como consequência de sua vida de rebeldia. O eterno peso de glória acima de toda a comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Foi desprezado quando lhes foi oferecido, mas agora ele parece tão desejável. Eu poderia ter ganhado tudo isso, exclamo perdido, mas preferi manter essas coisas longe de mim. Que vaidade absurda! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, pela infâmia e pelo desespero. Todos veem que sua exclusão do céu é justa. O grande conflito, página 553. Então os ímpios viram o que tinham perdido, e da parte de Deus foi soprado fogo sobre eles, de modo que foram consumidos. Essa foi a execução do juízo. Os ímpios receberam então, conforme aquilo que os santos, em acordo com Jesus, tinham decidido para eles durante os 1000 anos. O mesmo fogo de Deus que consumiu os ímpios purificou a terra toda. As fendidas e escarpadas montanhas derreteram-se com o calor fervente, bem como a atmosfera, e todo o restolho foi consumido. Abriu-se então perante nós a nossa herança, gloriosa e bela, e nós herdamos toda a terra renovada. Todos exclamamos com grande voz: glória, aleluia. Primeiros Escritos, página 68. Uma vez que os pecados dos justos foram transferidos para Satanás, ele tem que sofrer não somente por sua própria rebelião, mas também por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo será muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem aqueles que se corromperem por causa dos enganos de Satanás, ele próprio ainda continuará vivo e sofrendo por um tempo. Nas chamas purificadoras, os maus serão finalmente destruídos, desde a raiz até os ramos. Satanás é a raiz e seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada e as exigências da justiça foram satisfeitas. Ao contemplarem isso, o céu e a terra declaram a justiça de Jeová. A obra de ruína de Satanás está terminada para sempre. Durante 6.000 anos ele realizou sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando tristeza em todo o universo. A criação inteira tem gemido e sofrido
com dores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da presença do maligno e de suas tentações. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos os justos exultam de júbilo. Isaías capítulo 14, verso 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões é ouvida, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, verso 6. E o grande conflito, 556 e 557. Sexta-feira, 23 de dezembro, estudo adicional. No dia do juízo final, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e seu real significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. Diante da visão do Calvário, com sua misteriosa vítima, os pecadores estarão condenados. Toda falsa desculpa será banida. Ficará evidente como a rebelião humana é abominável. As pessoas verão os resultados de sua escolha. Toda a questão entre a verdade e o erro, no longo conflito, terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nem motivo para deslealdade. O Desejado de Todas as Nações, página 36. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado.